Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma aula de história. Na aula passada nós falamos um pouco sobre como era a vida dos primeiros povos, humanos, como eles descobriram a agricultura, a criação de gado e se fixaram em um só lugar, tornaram-se sedentários. Hoje nós vamos dar continuidade, certo, a esse assunto, falando um pouco sobre o surgimento das primeiras cidades, certo? Como os povos humanos, eles passaram a ser sedentários, eles descobriram a agricultura e a criação de gado. O que foi que aconteceu? Eles foram se fixando em um só lugar, e aumentando a quantidade de pessoas nesse lugar, aumentando, foram formando as cidades e posteriormente, os estados, que foram a junção de várias cidades, certo? Aí no material de vocês, nós vamos ter um pequeno resumo, do assunto dessa semana, que vai ser iniciar no surgimento das cidades, certo? Que vai falar um pouco, que depois da criação, da prática da criação de gado e da agricultura, os povos humanos eles se fixaram em um lugar e assim, foram construindo suas moradias, passaram a transformar a paisagem, para atender às necessidades deles. E como eles já se fixaram, o que foi que aconteceu? Eles começaram, a se fixar naquele lugar, várias pessoas indo e foram formando as cidades, certo? As cidades, pessoal, geralmente eram construídas em locais próximos aos rios. Por quê? Porque isso facilitava o consumo deles, em relação à água, Também davam água aos animais, Utilizava a água também para aguar as plantações, na agricultura, certo? E os rios também eles eram aproveitados para pescar e também para o transporte, de embarcações. Os principais rios, que tiveram grande importância na criação das cidades foram o Nilo, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, o Indo, Huang-Ho, que quer dizer amarelo, Yangtze e Kiang, quer dizer azul. Eles foram fundamentais no surgimento das primeiras cidades, que as primeiras cidades nós podemos observar aí que foram 4, certo? O Egito, a Mesopotâmia, a Índia e a China, Com a formação das primeiras cidades, os estados também foram sendo formados, a partir das cidades. Teve o aumento da população, das aldeias, o crescimento dessas aldeias, que deu origem à cidade, passaram a se organizar melhor, e foram formando os estados. A administração dos primeiros estados na antiguidade, o que é a antiguidade? É um período que tem início no desenvolvimento da escrita até as primeiras civilizações, certo? É o desenvolvimento da escrita das primeiras civilizações, certo? Este período é chamado de período da antiguidade. Então, como era a administração dos estados na antiguidade, nesse período? Envolvia todo o controle de produção de alimentos, tinha cobrança de impostos, construção de obras hidráulicas, poços, canais, Tudo isso fazia parte da administração, dos primeiros estados, certo? O estabelecimento das regras de convivência, e da criação de leis também fazia parte dessas atribuições, certo? Do Estado. E o Estado na atualidade, qual o papel dele? Nós temos aí também no material. A organização dos estados, ela mudou bastante, certo? Teve muitas transformações. A maioria dos países, tem como principal função o Estado de garantir o bem-estar da população.
Aqui no Brasil, né, o Estado é governado por representantes escolhidos pela população, né, por meio do voto, da eleição. E o governo é dividido em 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes, eles atuam, né, unidos, em conjunto, para organizar a sociedade, certo? Essa semana, pessoal, nós vamos ter uma atividade única, certo? Que vai valer como atividade de casa e de sala, certo? Na aula passada eu dividi, né, em sala e casa, mas como vocês estão na aula online e estão só em casa, né, na sexta-feira, que é o dia da nossa aula, e vocês vão realizar essa atividade e a gente vai corrigir na próxima semana, certo? Essa atividade ela é um pouco maior do que as anteriores, porque, né, só vai ser essa atividade, é uma atividade única, né? Não vai ter atividade de sala e casa separada, é somente essa, certo? Aí vocês vão resolver, podem resolver no horário da aula, certo? Ou podem deixar para resolver à tarde, vocês que sabem, mas, né, não esqueçam de resolver e enviar a foto, certo?